Bom, pessoal, vamos ver a continuação numérica aqui, então, do exemplo da injunção funcional, né? Só uma pequena correção no vídeo anterior, quando eu estava colocando ali o vetor erro de fechamento Wzinho minúsculo no quadro, né? Claro, os mais atentos devem ter percebido ali, né? Faltou apenas ali eu colocar no final menos a coordenada z, o atributo z do ponto 1 ali, né? Para a primeira equação de condução ali, do vetor erro de fechamento, né? Então, só essa pequena correçãozinha ali, porque o W minúsculo é f dx0 e y, né? Então tem que ser a equação completa e faltou ali o último termo, né, no vídeo, menos o z do ponto 1. Bom, então, seguindo aqui nesse exemplo, né, da injunção funcional na modelagem espacial, então, um problema aí, talvez mais da área da cartografia e SIG, né, mas com diversas aplicações, né, então, basicamente, sempre que eu quiser modelar um atributo, né, uma variável que eu vou chamar de z, em função da sua distribuição espacial horizontal sobre a superfície terrestre, né, planimétrica, geográfica, georreferenciada, enfim. Então, posso proceder dessa forma, né. Claro, tem softwares adequados, né, que fazem isso, né. Então, talvez não seja o caso de utilizar o Scilab, né, para resolver o problema. Tem, por exemplo, ali a krigagem e outros algoritmos aí, né, em softwares específicos no tema. Mas aqui a ideia é, claro, ver a lógica, né, do que está por trás de tudo isso. Nesse exemplo em específico, né, pelo modelo combinado de ajustamento por mínimos quadrados com junção funcional. Antes a gente ver a solução só, ter uma ideia aqui. Essas figurinhas eu não utilizo, não são necessariamente todas de minha autoria, né? Enfim, então muitas delas eu encontro na internet, né, como é o caso dessas aqui. Aqui é uma ideia para a gente ter a noção ali do ajuste de uma superfície, né, em uma nuvem de pontos 3D. Então a gente teria duas variáveis horizontais, né, o x e y, as coordenadas x e y, e uma terceira variável que poderia ser a altitude z ou qualquer outro atributo aí, né, que a gente possa modelar geoespacialmente. E aí a gente teria a nuvem de pontos, né, os pontos ali no espaço 3D, e a superfície de melhor ajuste aqui, né, uma superfície não linear, né, como a gente está vendo, como a gente viu no exemplo, né, não necessariamente ali um plano, seria uma superfície linear, então aqui já é uma superfície curva, não linear, em função ali das coordenadas x e y, como é que ficaria aí a questão do ajuste da superfície, né? Aqui também a mesma ideia, né, outra figurinha que eu encontrei na internet aqui, né, relacionando power, potência, enfim, com temperatura e hora, né? Os pontos distribuídos aqui e a superfície tridimensional modelada, né? Bom, e aqui é um exemplo bem interessante que tem no livro do Gemael, né, ali o Gemael 2015, da injunção funcional, que fica mais fácil de ver, né. Aqui, claro, a nossa injunção funcional foi que a superfície ajustada passasse por um desses pontos específicos da nuvem, né. Então, aquele ponto não seria ajustado, por assim dizer, né, o polinômio que se ajustaria a ele, né. Então, o polinômio ajustado, essa superfície 3D modelada, passaria por um ponto P específico aqui da nuvem, né. Esse ponto não teria resíduos, né. Aqui é um exemplo nesse sentido também, de injunção funcional, que tem no livro do professor Gemael, lá, né, professor Camil, de ajustamento pelo modelo combinado com injunção funcional, onde primeiro a gente ajusta a circunferência, né, de melhor ajuste para esses três pontos, esses quatro pontos em verde. Então aqui está a circunferência. Quem são os parâmetros nesse caso? Né? É o centro da circunferência, então a sua coordenada x e y do centro aqui, e o raio da circunferência, né, e o valor do seu raio. Então, tendo esses quatro pontos, essa é a circunferência que melhor se ajusta a esses quatro pontos. E depois é feito um exemplo de injunção funcional, onde a circunferência deve obrigatoriamente passar aqui por um quinto ponto, né, que é esse ponto aqui embaixo, né, em magenta. Então, aí a gente tem o ajustamento anterior, né, o em vermelho aqui, o centro e o raio da circunferência,
sem a injunção funcional, e o novo ajustamento aqui em azul. Então, o novo centro e o novo raio da circunferência agora obrigatoriamente passando por esse ponto, por essa injunção funcional. E a gente pode olhar, claro, o centro foi deslocado, né, especialmente aqui na coordenada x, né, um pouco visualmente na coordenada y, e o seu raio diminuiu, né, para atender a essa condição, essa injunção funcional de passar por esse ponto, né, por esse quinto ponto aqui. E óbvio, né, os resíduos dos pontos anteriores mudam, né, de um ajustamento para o outro, né. Então, o que é o resíduo? É a distância do ponto à superfície ajustada, né, nesse caso ao círculo. Então, para a circunferência em vermelho eles vão ter um resíduo, para a circunferência em azul eles vão ter outro resíduo. Né. No caso aqui os resíduos parecem ter aumentado, né, para a superfície em azul, devido ao fato que a gente tem um novo ajustamento agora obrigatoriamente passando por esse ponto aqui. Então essa que é a ideia da injunção funcional, né. O nosso exemplo ali foi a superfície obrigatoriamente passar por um ponto P, e essa aqui é a ideia da modelagem 3D, né. Então de uma variável aí que pode ser espacialmente distribuída, né, ao longo ali da superfície terrestre em duas dimensões, por exemplo, latitude e longitude, né. Bom, vamos ver então o resultado aqui do ajustamento no Celab. Lembrando, né, depois eu envio para vocês esses arquivos, né. Então, primeiramente aqui nós temos o vetor das observações y, tá? São as coordenadas x, y, z de cada ponto, né? Então, x, y, z do primeiro, x, y, z do segundo, x, y, z do terceiro e assim por diante, né, dos nossos 8 pontos. Aqui uma dica, né? As coordenadas x e y estão bem pequenas, né? Porque, claro, é um polinômio, né? Então, x ao quadrado, y ao quadrado, né? X vezes y. Então, se a gente entrasse com valores muito elevados ali, poderia ali ter um problema aí, né? Na hora de fazer esses termos quadráticos, né? No ajustamento ali, um ruído numérico muito alto, enfim. Então, uma dica seria essa, né? Então, eu posso pegar ali minhas coordenadas em metros ou quilômetros, enfim, depende da ordem de grandeza que eu estou trabalhando, e posso ali dividir elas por 10, 100, 1000, enfim, aplicar um fator de redução ali, né, nessas coordenadas, né, para ter uma melhor modelagem ali do polinômio, né, já que o termo quadrático ali é muito sensível, né. Então, por exemplo, né, 1 ao quadrado é 1, né, já 10 ao quadrado é 100, né, 100 ao quadrado é 10.000, né, e assim por diante, né, 1000 ao quadrado é 1 milhão, né, então, enfim, esse tipo de cuidado, né. Então, aqui, ó, as coordenadas foram dados simulados, né, nesse exemplo específico, eu não peguei nenhum problema específico, não peguei dados reais, elaborei um exemplo simulado, para a gente ter ideia, né. Aqui seria o vetor dos parâmetros iniciais x0 daquela forma, né, fazendo uma solução única para os 6 primeiros pontos, tá, do problema ali. Então, como é que ficaria o nosso vetor x0? Então, os 6 parâmetros, né, iniciais, A, B, C, D, E e F. Mas como era um exemplo simulado, né, claro, eu já inseri aqui os valores iniciais deles, né, o exemplo aproximado que eu considerei, né. Então, 1 para o A, 3 para o B, menos 9 para o C, 21 para o D, 23 para o E e menos 37 para o F, né. Então, deu uma diferença aqui, né, claro. Aqui são com os 8 pontos, né, aqui são com apenas 6. O polinômio ele é bem sensível, né, ali, ó, qualquer coisinha pode alterar bastante o valor dos coeficientes, mas enfim, depois tem um processo iterativo, né, para até a convergência. Então, parâmetros iniciais pela solução inicial, parâmetros iniciais, né, pelo exemplo simulado, sabendo do exemplo simulado. No caso, ele considera sempre a última atualização do vetor, né, então ele vai considerar esse x0 para os cálculos. Vetor erro de fechamento Wzinho minúsculo, né, então na primeira etapa, né, então a f de x0 e y, matriz de derivadas B, né, nesse caso 8 por 24, né, matriz de derivadas A, nesse caso 8 por 6, com as derivadas em relação aos coeficientes, né, enfim. Então tudo isso a gente viu no vídeo anterior, né. Vetor de correção aos parâmetros iniciais dx, então principalmente para os últimos coeficientes ali, né, então
D que multiplica o x, o E que multiplica o y, e o F que é o termo constante, ali a gente teve uma correção maior. Vetores parâmetros ajustados, então xa, né, o dx mais o x0, modelo não linear, iterações, né? Então, nossa primeira iteração agora, né? Antes foi a primeira solução do ajustamento, aquela iteração particular onde o i igual a zero, né? Agora sim, primeira iteração, então x0 é igual ao xa anterior, exatamente igual. Entra o vetor y0 agora, né, no modelo combinado, então agora a gente tem o y0, que é as observações ajustadas da iteração anterior, né? No caso, é o nosso vetor das observações ajustadas da, antes da primeira iteração, de igual a zero, então entra agora o y0. E com isso a gente tem um novo vetor de fechamento, wzinho. Lembrando agora que ele não é mais apenas o f de x0 e y0, né? Ele tem aquela correção em função que os resíduos são em relação às observações originais, né? E não às observações ajustadas da iteração anterior. Mas enfim, a gente atualiza o nosso vetor de fechamento wzinho. Atualizamos as matrizes A e B, tá? Aqui estão aqui omitidas, né? Porque a gente vai ter mais iterações aí, enfim, para não ficar muito, né, repetitivo, mas claro, a gente atualiza também a A e a B, porque elas são derivadas em relação aos parâmetros iniciais, né? E as observações iniciais. Então, uma vez que a gente vai atualizando esses valores, os elementos das matrizes A e B vão se alterando também. Novo vetor de correção aos parâmetros iniciais, dx, né, agora correções bem menores, né, a exceção ali do último elemento, então mais uma iteração necessária. Né. Aqui é a diferença das observações ajustadas dessa iteração, da primeira iteração para a iteração anterior. Né. No caso, então, as observações ajustadas antes da primeira iteração, na solução igual a zero, porque no modelo combinado a gente tem que verificar os dois elementos para convergência, né? Tanto o vetor de correção aos parâmetros iniciais dx, quanto esse delta entre o meu y ajustado dessa iteração com da iteração anterior. Então ainda não houve a convergência nos parâmetros, embora nas observações já tenha havido. Segunda iteração. Então, novo vetor dos parâmetros iniciais x0, que é o x ajustado dessa primeira iteração, né? O novo vetor y0, que é o y ajustado dessa iteração, né, da iteração anterior, né, da primeira iteração. Com isso, nós atualizamos o nosso vetor erro de fechamento wzinho, agora elementos bem menores, né, que essa é a ideia do processo iterativo, né, então o vetor erro de fechamento vai reduzindo conforme a solução vai sendo refinada. Matrizes A e B também foram atualizadas numericamente, né, valores aqui, atualizados aqui omitidos. E aí nós temos, né, novo vetor de correção aos parâmetros iniciais. Agora sim a gente já pode dizer que houve uma convergência aqui, né, se tratando de um polinômio, né, então ali para os termos quadráticos correção na segunda casa decimal, né, ou terceira, depois para os termos que são apenas de x ou y ali na primeira ou segunda casa decimal, enfim, para o termo constante ali também, né, na primeira casa decimal. Então houve uma convergência aqui. O vetor dos resíduos finais, então, como ficaram aqui os resíduos das observações ajustadas, né, após aí o ajuste do polinômio, e a diferença entre o vetor das observações ajustadas dessa iteração, da segunda iteração, em relação à iteração anterior, né, a primeira iteração. Então, YA e o Y0 também, né. Então, houve ali a convergência, enfim. Então, nesse exemplo, o ajustamento converge na segunda iteração. Então, modelo não linear, né, não linear em relação às observações. É interessante só comentar aqui que mesmo ele sendo linear em relação aos parâmetros, né, ainda assim a gente tem que atualizar os elementos da matriz A ali. Ela não permanece a mesma, né, porque a gente vai atualizando tanto o x0 quanto o y0, né. Então, mesmo que ele seja linear em relação aos parâmetros, ainda assim as matrizes ali, tanto a quanto a B, devem ser atualizadas. Bom, aí agora a injunção funcional, né? Então a gente vai adicionar aqui um nono ponto para o problema, né? A gente ajustou em relação aos 8 anteriores. Então aqui nesse exemplo simulado eu simulei ali que agora ele tem que passar obrigatoriamente por um nono ponto, né? Por mais um ponto aí no meu problema. Então, injunção funcional, aqui estaria aquele nosso delta W, né? dW, então o erro de fechamento inicial dessa injunção, né? Então os parâmetros ajustados ali do polinômio com os 8 pontos, né, eles não passam necessariamente nesse ponto que eu estou forçando, né,
essa condição que ele deva passar. Então aqui está o erro de fechamento para esse ponto, né? Para esse ponto da injunção. A matriz C, aquela matriz das derivadas que a gente viu, só que aqui com valores numéricos, né? Então as derivadas ali dessa injunção funcional em relação a cada um dos parâmetros, os coeficientes do polinômio. O dk, o ΔK, que seria ali, né, análogo ali os multiplicadores de Lagrange, né? Só que agora aqui no caso estendido, né? Onde a gente também tem a injunção funcional no modelo combinado. E é o que nos interessa, né? O ΔX. Então, as correções aos parâmetros ajustados, né, do modelo combinado sem essa injunção funcional, sem ele passar obrigatoriamente nesse nono ponto que a gente adicionou. Então a gente tem a solução do modelo combinado, entra como nosso chute inicial aqui, né, na injunção funcional, né, entra como nosso x0, e aqui está o nosso ΔX, né, chapéu, que a gente somaria então essa solução do modelo combinado. Então, o quanto que cada coeficiente deve mudar aqui. Né? E aqui, por fim, a gente tem finalmente os nossos coeficientes ajustados, né? Com essa injunção funcional. Dá até para a gente chamar o x0, que é a solução pelo modelo combinado sem a injunção funcional. Então, o coeficiente A, que multiplica o x ao quadrado, ficou em 1,19 mais ou menos. Né? Com a injunção funcional, ele alterou para 1,79. O coeficiente B, que multiplica o y ao quadrado de cada ponto, né? No combinado, 2,21, com a injunção funcional 3,36. E aí, claro, quanto mais distante a injunção funcional está ali do polinômio ajustado, claro, né, mais maior vai ser a alteração desses parâmetros. Né? Coeficiente C, que multiplica o xy, menos 7,8 no combinado, menos 8,66 com a injunção funcional, né, com a condição no nono ponto. Coeficiente D, que multiplica o x, 17,53 no combinado original, foi 21,67 com a injunção. Coeficiente E, que multiplica o y, 25,54 no combinado original, 23,9, né? Aqui uma alteração um pouquinho maior com a injunção no nono ponto. E o termo constante, menos 34,9, menos 35, né? Sem a injunção funcional, menos 38 com a injunção funcional. Né? Então, passando obrigatoriamente ali naquele nono ponto. Então, claro, a gente tem um outro polinômio ajustado aqui agora, né? Porque agora a gente está obrigatoriamente passando ali pelo nono ponto. Nesse caso, não são necessárias iterações, tá, da injunção funcional, porque ela é uma injunção funcional linear em relação aos parâmetros. Lembra que o nosso modelo ele era não linear em relação às observações. Né? Então, por isso que era necessário o processo iterativo. A injunção funcional é g de x chapéu igual a zero. Ela só contém parâmetros. Tá? Então, como ela não contém as observações, então aquele x ao quadrado que aparece, aquele y ao quadrado, aquele x vezes y, enfim, aquilo não afeta aqui a linearidade do modelo em relação aos parâmetros. Como a junção funcional é só em função dos parâmetros, não é necessário o processo iterativo. Vocês podem pegar o arquivo depois aqui, né, enfim, que eu vou passar para vocês, do Scilab, e podem adicionar iterações ali, por exemplo, da junção funcional, vão ver que não vai mudar em nada, né. Se fosse uma junção funcional não linear em relação aos parâmetros, aí sim, aí seria necessário fazer o processo iterativo. Então, esse foi o ajustamento pelo modelo combinado com injunção funcional, né, aplicado aqui num problema de modelagem espacial, né, onde a gente tinha primeiramente 8 pontos, né, e ajustamos um polinômio de grau 2 bivariado, em função ali das coordenadas horizontais dos pontos, né, a gente tem a terceira coordenada, o atributo z, e depois a gente aplicou uma injunção funcional onde esse polinômio, essa superfície modelada, 3D, né, devesse obrigatoriamente passar por um nono ponto ali que entrou como a injunção funcional do modelo. Né. Então, claro, só para encerrar aqui, isso poderia ser aplicado em diversos problemas aí, né, de modelagem geoespacial, né, de uma variável que varia geograficamente, né, tanto são suas coordenadas, por exemplo, norte-sul quanto leste-oeste, enfim. E com esse exemplo a gente encerra os modelos de ajustamento propriamente ditos, né? O modelo paramétrico, modelo correlatos, modelo combinado, linear ou linearizado por série de Taylor com chute inicial e iterações, injunção absoluta, injunção relativa, injunção funcional. Né? Então, essas são as ferramentas básicas aí para se resolver
uma grande parte aí dos problemas de ajustamento, né, que é o foco aqui dessa disciplina introdutória. Aí, claro, tem outros modelos mais complexos, né, então mínimos quadrados totais, a questão das inversas generalizadas, né, depois com transformação S, enfim, mas aí já foge um pouco do escopo dessa disciplina introdutória, né, ou filtragem de Kalman para modelos dinâmicos, né, onde a minha solução atual depende da solução da época anterior, né, um modelo dinâmico ali, por exemplo, posicionamento cinemático em tempo real, enfim, etc. Mas com essas ferramentas aqui que a gente viu, a gente consegue resolver aí grande parte, né, uma boa parte aí dos problemas aí de geodésia e levantamentos, fotogrametria e sensoramento remoto, aí cartografia e SIG quando, né, quando necessário, a utilização e do ajustamento, até como esse último exemplo da modelagem espacial. E a partir das próximas aulas, então, a gente vê a análise do ajustamento, né? Então, análise de covariância, em função dos erros aleatórios, basicamente, e controle de qualidade, né? Aí, quando a gente está falando em erros sistemáticos ou grosseiros. Ou outras fontes de erros, né, no próprio ajustamento ali, erro de cálculo, erro do modelo estocástico assumido para as observações, né, e etc, né? E a gente vai vendo um pouco mais em detalhe aí nas próximas aulas. Mas o ajustamento, de forma geral, né, seria isso, né? Então, esses três modelos convencionais, paramétrico correlatos combinado, com as particularidades, se é linear ou não linear, né, inicialmente não linear, e a questão das injunções, né, das condições que a gente vai impor ali ao nosso modelo. Só dois comentários rápidos que eu esqueci de comentar, mas julgo pertinentes, né? O primeiro, aquela injunção funcional a gente poderia ter resolvido de uma maneira bem mais simples, né? Que inclusive é o mesmo caso do ajuste dessa circunferência. A gente pode tratar o ponto que a gente quer injuncionar ali no modelo, na superfície, como uma observação com peso infinito, né? Por assim dizer. Então, naquele exemplo, a gente considerou a peso como identidade. Bom, a gente poderia, ao invés de fazer a influência da injunção funcional ali, no modelo combinado, a gente já poderia entrar com o ponto 9 como observação também ali, né, com uma nona equação de condição, e colocar ali o peso dele como, sei lá, 1000, 1 milhão, enfim, um peso bem elevado ali, ao contrário do peso das anteriores, né, que é tudo 1, para garantir que ele permanecesse fixo, né, por assim dizer, no ajustamento, então que o problema passasse por esse ponto, e seria uma forma mais simples de se fazer a injunção funcional. Mas, claro, o exemplo dessa forma ele é mais completo, mais abrangente. Poderia ser válido, por exemplo, né, para aquela questão do modelo linear de mistura espectral da aula anterior, né? Ali o somatório das três frações ali de água, vegetação e areia deveria dar 1, né? Então, aquele exemplo, por exemplo, a gente não poderia resolver botando um peso infinito em alguma coisa ali, né? Seria explicitamente apenas em função dos parâmetros e a gente teria que recorrer a essa solução generalizada da injunção funcional que aí nós vimos aqui. Então, esse primeiro comentário, né? Então, para esse problema em específico da injunção funcional, a gente quer forçar que passe num ponto, bom, bota o ponto no modelo combinado e dá um peso infinito para ele, né? E a outra questão é aquela do número de injunções funcionais máximo que a gente pode ter, que aqui fica bem fácil de visualizar, né? Se eu tenho apenas um ponto, né, eu tenho infinitas circunferências passando sobre ele, né? Eu posso pensar que vários círculos, né, com diferentes tamanhos e direções aqui vão passar por um único ponto. Se eu tenho dois pontos, eu também posso ter diferentes círculos aqui passando sobre eles, né? Com diferentes tamanhos ali de raio e orientação também, né? Quando eu tenho três pontos, aí só tem um círculo que passe pelos três, tá? Então, é aquela questão, três pontos, eu vou ter três equações a três incógnitas, né? As incógnitas, o raio e as coordenadas do centro da circunferência, x0 e y0. As equações seriam, né, o x do meu ponto menos o x do centro da circunferência ao quadrado, mais o y do meu ponto menos o y do centro da circunferência ao quadrado, menos o raio ao quadrado, teria que dar zero. Né? Seriam as equações de condição do
modelo combinado, onde as observações seriam as coordenadas x e y dos pontos, né? Então, o raio é a distância do centro até o ponto, né? Mas essa distância, que é o raio, né? A gente também pode expressar como um ΔX e um ΔY aqui, né? Um Pitágoras aqui, né? Então, o x do ponto menos o x da circunferência ao quadrado, mais o y do ponto menos o y da circunferência ao quadrado, né? Então, a gente teria equações de condição desse tipo, três equações de condição, três incógnitas, solução única e exata. Então, para a gente ajustar, a gente teria que ter 4 pontos ou mais, né? Que foi o caso aqui do primeiro exemplo. Bom, então se a gente bota uma injunção funcional, beleza, né? O nosso círculo continua sendo passível de ajuste. Se a gente coloca duas injunções funcionais, aí o nosso círculo continua sendo passível de ajuste. Só que se a gente coloca três injunções funcionais, então a gente está obrigando a nossa circunferência a passar em três pontos. E aí, três parâmetros, né, raio, coordenada x e coordenada y da circunferência, três condições que têm que ser obrigatoriamente impostas, né, que são os três pontos onde deve passar, solução única e exata. Então, para todos os demais pontos da circunferência, não teria influência nenhuma no ajustamento aqui. Né? Então, vamos supor que a gente juncionasse esses três pontos aqui, por exemplo. Ó. Então, se esses dois aqui estão no modelo ou não, eles são irrelevantes. Né? Então, as observações perdem o seu peso no ajustamento ali se a gente trabalha com o número de injunções funcionais igual ao número de parâmetros. Né? E se a gente colocasse, não, ela tem que obrigatoriamente passar por 4 pontos. Bom, aí isso só seria satisfeito se os 4 pontos de fato pertencessem à circunferência, né, à mesma circunferência. Ou seja, caso não houvesse erro nenhum, né, de observação aí, né, nas 4 injunções funcionais, né, nos 4 pontos. Eles de fato pertencessem a uma única circunferência. O que, né, aí já fugiria do escopo do ajustamento, né, porque não há erro a ser ajustado aqui. Então, via de regra, né, mais injunções funcionais do que número de parâmetros não faz sentido no contexto do ajustamento. Um número igual, a gente consegue ter uma solução única e exata para os parâmetros, né, atendendo aquelas injunções funcionais. E aí as demais observações, as observações propriamente dita, perdem o seu peso no processo de ajustamento. Então, o ideal é que o nosso número de injunções funcionais não exceda, não iguale ou exceda o número de parâmetros, né, para que as observações também tenham a sua influência aí, no processo do ajustamento. Então, só esses dois comentários rapidinhos aí que eu gostaria de adicionar aqui nessa aula de injunção funcional.